12 anos. Glórias a Deus pela vida do Valmir. Casado há 19 anos. Olha que bênção, né? Glórias a Deus por isso. E pai da Júlia de quantos aninhos? 9 anos. Meu Deus, como o tempo passa. Glórias a Deus. O Valmir, ele é um dos irmãos que levantaram as mãos. Um dos irmãos, eis-me aqui. Um dos irmãos que está trabalhando. Além dele estar aqui hoje trazendo a mensagem, ele tem algumas coisas fazendo também que nós não sabemos, mas ele está trabalhando bastante na obra de Deus. Que Deus abençoe, irmão Valmir. Que o Espírito Santo haja na sua vida sempre, em especial nesse momento dessa pregação. Como diz em alguns eventos no Brasil das igrejas de Cristo, pregue a palavra, irmão. Deus abençoe. Santo Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor querido, por esse momento que estamos juntos participando desse culto. Como foi falado na oração inicial, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Somente o Senhor, Pai, que merece tudo o que estamos fazendo. Colocamos, ó Pai, esse teu servo, para que o Senhor o conduza através do Espírito Santo. E que as palavras que sairão da boca dele, que sejam, ó Pai, direcionadas pelo Senhor, através do Espírito Santo, através de Jesus. Que o Senhor abençoe ricamente esse irmão e todos nós, nesse momento precioso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, amada igreja. A paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Muito bom. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Uma passagem um pouco extensa, mas vai ser desnecessária para todos nós. Marcos, capítulo 4. Versículo 1 ao versículo 20. Versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e a secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, aos 12, e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Versículo 11. Ele lhes disse: A vocês foi dado todo o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por meio de parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se a ser perdoados? Versículo 13.
Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, onde ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outra ainda, como semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida e o engano das riquezas e os anseios de outras coisas, sufocam a palavra, tornando dela infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão a colheita de 30, 60 e a 100 por um. Amém. Hoje nós vamos ver a conhecida passagem do semeador, como eu acabei de ler. E esses textos estão registrados nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E apenas João não está registrado essa passagem. E nós vamos ver hoje, nos próximos 3 domingos, as diferentes reações ou respostas à palavra de Deus. É curioso que lá no contexto, no capítulo 3 de Marcos, Jesus cura um homem com a mão mirrada dentro da sinagoga, e era um sábado. E os líderes religiosos que estavam ali, eles tomaram a decisão de se unir aos herodianos para matarem Jesus. De certa forma, eles estão fechando as portas da sinagoga para Jesus. E quando os inimigos fecham as portas da sinagoga para Jesus, ele faz da praia um lugar público, um lugar para acolher as multidões. Porque para ele, todo lugar era especial para pegar a palavra. Então, a praia era o templo e o barco era o púlpito. Agora, para nós entendermos um pouco mais sobre essa parábola, nós precisamos dar uma passeada nos evangelhos, e nós precisamos agora ir para Mateus. Vamos para Mateus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Mateus 13, versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até de quem tem será tirado. Por essa razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Notem vocês que parábola foi o método de ensino usado por Jesus para servir de janela de entendimento para uns e de portas fechadas para outros. Porque só aqueles que acolhem com sinceridade a palavra de Deus é aberto, é revelado os mistérios do Evangelho. Mistério é aquilo que você não consegue entender com o seu próprio raciocínio, mas que Deus vem, ilumina os olhos do seu coração, abre as cortinas da sua alma e dá a você entendimento. Não é questão de capacidade intelectual, de capacidade de interpretação, não, é uma questão espiritual.
Aqueles que têm um coração aberto e sedentos de ouvir a voz de Deus, a esses os mistérios do reino são revelados. Aqueles que têm um coração duro, ou coração que se opõe à palavra de Deus, esses não entendem a palavra. Esses corações, por isso que Jesus, ele conta a parábola para aquelas pessoas que elas não entendem a palavra. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é misericordioso. Percebam que o Senhor, Ele está endurecendo os corações que são duros, como fez lá no Faraó no passado. Nós vamos entender agora no capítulo 4, no versículo 13 de Marcos. Vamos voltar lá para Marcos. No capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ver lá que Jesus faz uma afirmação muito importante. Ele vai dizer que essa parábola, a parábola do semeador, ela é a chave hermenêutica para o entendimento de todas as parábolas. Me acompanhe no versículo 13. Versículo 13. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que esta parábola, ela é o início, ela dá abertura, ela é a chave para entender as demais parábolas. Ela abre o caminho para as outras. Entendendo essa, fica mais fácil de entender as outras. Nós vamos ver agora que as diferentes reações ou respostas à palavra de Deus. A cada solo desse aqui tratado é um tipo de coração, ou um tipo de recepção, ou um tipo de reação à palavra de Deus. Nós vamos ver agora, em primeiro lugar, os corações endurecidos. Em Marcos capítulo 4, versículo 4, me acompanhem comigo, no versículo 4, fala assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Vamos entender agora a interpretação desse versículo, lá no versículo 15. Vamos para o versículo 15 agora. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a palavra nela semeada. Um coração duro é aquele que ouve a palavra, mas não compreende a palavra. E em Mateus capítulo 13, versículo 19, vamos lá também para entendermos um pouco mais sobre isso. Mateus 13, versículo 19, diz assim, Mateus 13, versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e ali arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos e irmãs e visitantes, tem pessoas que não entendem a palavra. Ela escuta um sermão, mas ela não presta atenção. A palavra produzida, a palavra dita, ela não entende. Tem gente que frequenta a igreja ano após ano, década após década, e ela não consegue entender o que é a graça de Deus. Ela não consegue entender a necessidade de se arrepender e de crer no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação pessoal. Um coração duro, ele ouve, mas não compreende a palavra. Isso é muito sério. É por falta de compreensão ou até mesmo por falta de entendimento espiritual. Ela escuta um sermão, né? Ela escuta uma mensagem,
mas a palavra, ela não produz efeito nela, como a chuva produz efeito na pedra. A chuva cai na pedra, mas não entra na pedra. Assim é aqueles corações que não compreendem a palavra de Deus. Tem gente que vem para o culto domingo após domingo, e a vida permanece a mesma. Nenhuma mudança, nenhum quebrantamento, nenhum sinal de arrependimento, nenhuma conversão genuína. Semente à beira do caminho. Agora, em terceiro lugar, nós vamos para Lucas capítulo 8. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 8, no versículo 12, nós vamos ver um coração duro onde a semente é roubada pelo diabo, para que este ouvinte não creia e não seja salvo. Lucas 8, versículo 12. Lucas 8, versículo 12. Diz assim: As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra semeada em seus corações, para que não creiam e que não sejam salvos. Irmãos, aqui o inimigo, o diabo, ele tem um papel. Quando a palavra é semeada no seu coração, ele procura cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. E quando essa palavra e essa semente é semeada, ele tem pressa de ir lá e arrebatar a palavra do seu coração e do entendimento, para que você não entenda, para que você não creia e para que você não seja salvo. Então é uma luta espiritual. Agora, notem comigo que todas as criaturas do mundo se armaram contra essa sementeira. Vamos ver então. Todas as criaturas do mundo se reduzem a 4 gêneros. Primeiro, as criaturas racionais, como os homens, lembrando que os homens pisaram na semente. As criaturas sensitivas, como os animais e as aves, comeram a semente. As criaturas vegetativas, como os espinhos, que sufocaram a semente. E as criaturas insensíveis, como as pedras, que feriram a semente. Faltou alguma dessas que não se armaram contra a semeadura? Nenhuma delas. A natureza insensível as perseguiu nas pedras, nas vegetativas, nos espinhos, as sensitivas nas árvores, as racionais nos homens. As pedras secaram-na, os espinhos afogaram-na, as aves comeram-na e os homens pisaram-na. E tudo isso se resume numa expressão: as aves vieram, comeram a semente, e Jesus, interpretando, disse: logo que você escuta, vem o diabo, arrebata do coração, arrebata da mente a semente, para que você não entenda e para que você não seja salvo. Este é o solo à beira do caminho. Mas, irmãos e irmãs, nós também não somos só semente, só solo, nós somos semeadores. Aí você fala: Valmir, mas o solo lá em casa, lá da minha família, o solo é muito duro. Um evangelista, ele enviou os outros companheiros deles, mais outros evangelistas, para fazer um trabalho missionário lá no sertão. E depois de algum tempo, eles falaram com os outros, né? Olha, não adianta. Aqui o povo é muito duro, aqui o povo é incrédulo, não dá para a gente ficar mais aqui não. Vamos comunicar para os nossos líderes que nós não vamos mais ficar aqui. E eles ligaram, fizeram uma ligação para o irmão responsável sobre esse trabalho missionário, e eles falaram: olha, aqui não está funcionando não, aqui o trabalho não está rendendo. Aqui o povo tem a mente fechada, aqui o povo não se converte. Nós já fizemos de tudo, nós já usamos todos os métodos, mas não adianta, é impossível aqui, nós vamos embora. E então esse outro irmão,
falou: bom, já que vocês pensam nisso, mas eu vou te dar a última opção. Regue esse solo duro com as suas lágrimas. Porque quem sai andando e chorando, quando semeia, ele voltará com júbilo, trazendo muitos feixes para a obra de Deus. Irmãos e irmãs, feche seus olhos agora. Feche seus olhos e medite nessas palavras que eu vou dizer. Pense um pouco. Que tipo de solo é o seu coração? O seu coração é aquele solo duro? Ou é aquele solo batido e pisado pelas pessoas? Ou o seu coração é aquele terreno raso e superficial? Ou se você tem um coração receptivo e acolhedor, quem sabe hoje Deus possa tratar com você e comigo. Quem sabe hoje você não tem produzido frutos. O Senhor tem ido a você e só tem achado folhas. E o Senhor não se alimenta de folhas. Ele tem fome, Ele quer frutos. Mas quem sabe você é um semeador que tem semeado apenas palavras descuidadosamente. E quem sabe você só tem retido somente a semente para você. Quem sabe você saia daqui hoje com um propósito de ser um semeador na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Mesmo que você esteja ao redor de vários solos duros, que você possa regar esse solo com as suas lágrimas. Mesmo que você faça a semeadura com o seu choro, que você possa voltar com júbilo, trazendo muitos feixes para a glória de Deus. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que estamos tendo de adorar o Teu nome e engrandecer, Pai, a Tua obra. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, porque o Senhor é poderoso e fiel. Nos ajude, ó Pai, a sempre fazermos a Tua vontade, que possamos sermos servos melhores e que possamos, Pai, honrar o Teu nome a cada dia das nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui e que está nos ouvindo e que o Senhor faça a Tua vontade sobre nossas vidas. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.